Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença, muito bem-vindos. Bem-vindo a quem também estiver ouvindo a gravação. E hoje temos, assim, com muita alegria, o início de um estudo de um novo capítulo. Então, hoje nós estamos no capítulo 18, a passagem do sonho. Nós acabamos de estudar o capítulo 17, que era o perdão e o relacionamento santo, e a passagem do sonho, então, é uma continuação, Jesus continuando a nos instruir a forma de nós despertar, de nós deixarmos para trás os equívocos, a nossa ilusão. Inclusive, essa sessão de hoje, a realidade substituta, ela... Na verdade, todo curso ele fala sempre da mente. Eu sempre tenho dito, o curso não é comportamental, ele é da mente. Mas hoje, em particular, nessa sessão, Jesus vai trazer muito daquela metafísica do curso, do que aconteceu à nossa mente antes de nós nos identificarmos com uma imagem separada de um corpo físico. Então, Jesus está falando ao nós, não ao nós individual e pessoal. Ele está falando ao nós mente, que estávamos conscientes do céu e tivemos aquele pensamento de separação. Então, a metafísica do curso, ela está muito intrínseca nesse nosso estudo de hoje. Jesus vai mais uma vez reforçar o como que isso aconteceu e as consequências que isso tiveram para nós. Então, como que nós, da unicidade do céu, viemos a estar no mundo dual, nos percebendo totalmente fragmentados, totalmente separados, cada um tendo uma consciência individual. Então, como que aconteceu isso a nós? Não que, como ele diz, não que aconteceu de fato, mas como na nossa mente nós acreditamos que isso aconteceu. Então, Jesus vai trazer bastante dessa metafísica hoje, e para isso ele dá uma preparação aqui no estudo. E antes da gente começar, então, a leitura propriamente dita, para vermos o que Jesus tem a trazer, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa entrega ao Espírito Santo, que é quando buscamos aquietar a nossa mente, podemos nos apoiar numa respiração mais pausada, relaxar o corpo, sentar ou ficar numa posição confortável e totalmente alerta, relaxados e alertas, para oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. E a nossa meta é que ele seja o nosso professor e nos conduza nessa hora de estudo, para que o que nós compreendermos aqui venha a partir da mente certa, venha a partir do Espírito Santo. Tal é a nossa vontade para esta hora. E devido ao poder da meta, assim será com toda certeza, porque uma meta estabelecida antes do ocorrido, ela não pode falhar. Os meios se adaptam ao que a meta pede. Por isso que, com toda certeza, Jesus, o Espírito Santo, estão nos acompanhando aqui nesse nosso estudo. E hoje que estamos, então, iniciando esse capítulo sobre a passagem do sonho, e vamos ver agora a realidade substituta da primeira sessão. E começamos, então, com ele dizendo que substituir é aceitar alguma coisa em lugar de outra. Isso é um conceito simples que é só para Jesus introduzir, que tanto no mundo aqui quanto no céu, substituir sempre é trocar uma coisa por outra. Isso é uma coisa muito óbvia. Se apenas considerasses exatamente o que isso acarreta, imediatamente perceberias o quanto essa atitude está em desacordo com a meta que o Espírito Santo te deu e quer realizar para ti.
Então, aqui Jesus já está indo mais fundo na substituição. Ele está falando a nível da mente, quando nós substituímos o amor de Deus pelo especialismo. Quando nós fizemos aquele pensamento de como que seria se fizéssemos algo além de Deus, mesmo com a boa intenção de oferecer a Ele algo a mais. Então, substituir o amor de Deus. Por isso que Jesus diz, se nós soubéssemos ou pudéssemos medir o que isso acarretou na nossa experiência, não na realidade do céu, mas na nossa consciência. Então, isso ele vai continuar aqui explicando. Substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação em lugar de outro. Então, aqui que está o X da questão. Para substituir, eu tenho que ter no mínimo dois. Eu tenho que deixar algo de fora e trocar por outra coisa. Só isso aqui no mundo físico funciona muito bem, na dualidade. Mas na unicidade, no momento que eu quero substituir algo na unicidade, imediatamente se cai fora da unicidade, porque daí eu tenho que fragmentar. Como que eu posso ter duas coisas onde é uno? É impossível. Então, no momento que nós decidimos substituir pelo nosso pensamento o reino de Deus por aquele imaginado por nós, nós imediatamente fragmentamos o reino de Deus na nossa consciência. Então, separamos uma parte para nós do céu. Substituímos a integridade do céu por um conceito próprio de mundo. Isso é isso que aconteceu na nossa mente. Para esse propósito especial, alguém é julgado mais valioso e o outro é substituído por ele. O relacionamento no qual ocorreu a substituição é tão fragmentado e seu propósito dividido de acordo com isso. Então, e isso é o que é feito o mundo aqui, eternas substituições. Nós substituímos relacionamentos de uma pessoa por outra, substituímos os nossos contatos, enfim, sempre à custa de outro. Então, a mente fragmentada, ela está nisso. Por isso ele segue aqui. O relacionamento no qual ocorreu a substituição é, então, fragmentado e seu propósito dividido de acordo com isso. Então, todo relacionamento fragmentado, que não vê a totalidade do Cristo por detrás do ser, e ela se apega só àquela parte visível do ser, ela é fragmentada, ela é limitada. Fragmentar é excluir, e a substituição é a defesa mais forte que o ego tem para a separação. Então, o ego, ele é muito cuidadoso, ele zela pela autopreservação dele, ele é extremamente atento. E a arma mais poderosa que o ego tem para nos manter presos ao seu sistema de pensamentos é fragmentar para excluir. É escolher aqueles que são especiais, que merecem um amor, e aqueles que devam ser odiados, ou mesmo aqueles neutros, aqueles que eu digo, não tenho nada a ver com isso não me toca. Seja como for, cada vez que nós nos reconhecemos separados de algo, de alguém, nós já estamos fragmentando e excluindo isso da nossa mente. Sendo que num nível acima, tudo é da nossa mente. Então, o problema não é o fato em si de fragmentar, mas o que isso acarreta na nossa paz da mente. Porque aí nós ficamos à mercê daquilo que nós jogamos fora, daquilo que nós excluímos. O Espírito Santo nunca usa substitutos. Então, se o ego vier a nos dizer que só porque a gente vai ao Espírito Santo, ele vai dar outro relacionamento especial para nós, para substituir aquele que já não estava mais nos servindo, então não é do Espírito Santo. Então já é do ego, porque o Espírito Santo, ele jamais substitui.
porque o Espírito Santo sabe que nós todos que nós ainda somos da mesma mente. Então, essa é uma jogada que o ego, ele ardilosamente, ele usa, inclusive, da espiritualidade para tornar alguns seres mais especiais que outros. Então, a substituição, ela é sempre do ego. Aonde o ego percebe uma pessoa como substituta de outra, o Espírito Santo as vê unidas e indivisíveis. Então, como que o Espírito Santo concordaria de substituir um pelo outro, se ele sabe que ambos são o mesmo ser? Então, não faz sentido para o Espírito Santo nós trocarmos um relacionamento especial por outro. Lembrando que nós estamos falando do pensamento da mente. No comportamento, obviamente que nós não conseguimos nos relacionar com os 7 bilhões de seres, e nem com os do passado, nem com o futuro. Mas na nossa mente, no nosso pensamento, saber que todos são o mesmo ser. Mesmo que no comportamento, ainda na sala de aula, a gente tenha relacionamentos próximos com quem a gente tem contato e outros não. Mas a gente não exclui no pensamento, um nível acima. Quando voltamos para a mente, sabemos que o nosso irmão, seja ele qual forma de vida que seja, ainda é parte de nós. Estamos falando do Espírito Santo. Ele não julga entre elas, entre as duas pessoas, tendo conhecimento de que são uma só. Sendo unidas, elas são uma só, porque são a mesma. A substituição é claramente um processo no qual elas são percebidas como diferentes. Esse é o propósito do ego. Perceber as pessoas, a mente das pessoas como diferente. Obviamente que corpos são, por isso que eu digo que o curso não é comportamental. Mas a mente, o espírito, aquilo que é invisível aos olhos do corpo, isso é ainda o mesmo. Um quer unir, o outro separar. Então, o ego quer separar, o Espírito Santo quer unir. Nada pode se interpor entre o que Deus uniu e o Espírito Santo vê como um só. Então, o que Deus uniu. O ego, ele é tão ardiloso que, para fragmentar, ele usou essa mesma inspiração bíblica para dizer que Deus uniu corpos, que 2 corpos, quando contraem matrimônio, ficam um só. E, na verdade, Jesus, uma inspiração da qual vem esse texto original na Bíblia, se referia à mente, ao Cristo. O que Deus fez nele mesmo, toda a criação está contida nele. Não pode o homem separar, não pode a parte física separar. Mas tudo parece se interpor, então nada se interpõe no que Deus uniu, mas tudo parece se interpor entre os relacionamentos fragmentados que o ego promove para destruir. Então, o ego faz tudo para destruir, porque é assim que ele se perpetua. Então, nos relacionamentos do ego, tudo é separador, tudo se interpõe para provar que a separação é real. Por isso que o ego criou um nível físico-comportamental para nós vivenciarmos a nossa consciência agora separada dos demais. A única emoção onde a substituição é impossível é o amor. Então, até por aqui a gente vê o quanto o ego quer se tomar o lugar de Deus, porque o ego, ele chama o amor especial de amor, aquele amor fragmentado que, principalmente o amor romântico, o amor dos pais, ele então dá uma conotação assim toda especial, que esse amor está acima e bem separado dos demais. Então, como que isso pode ser amor? O ego chama isso de amor. O curso, o Espírito Santo chama isso de relacionamento especial. Relacionamento especial de amor não é o relacionamento santo de amor, porque o amor, como diz aqui, o amor não pode ser substituído.
O amor não pode ser fragmentado. Se é amor, ele não pode ser dado a uma pessoa em medida maior do que a outra. Então, lembrando novamente, não estamos falando de comportamento, estamos falando na mente, na concepção do pensamento sobre as pessoas. Então, o amor, ele é indivisível. Então, é o único que não pode ser separado. O medo envolve substituição por definição, pois é a substituição do amor. Então, se há medo, é porque já houve substituição. Porque o medo é o sentimento que substituiu o amor na mente do Cristo. Então, nós viemos aqui a esse mundo pelo medo, porque nós substituímos o amor do céu em troca do medo. Por isso que Jesus diz que nós precisamos reconhecer o preço, o quão extraordinário foi essa separação e o quanto isso fez, o preço a pagar por isso pela nossa mente. O medo é, ao mesmo tempo, uma emoção fragmentada e uma emoção que fragmenta. Então, o medo, ele faz separação o tempo todo. Não só ele já é separação, mas ele causa mais separação ainda. Assim como o amor é união, ele é uno, e tudo que o amor cria, ele agrega, ele soma, ele aumenta, porém, em unicidade, o medo, que já é fragmentação, ele fragmenta, ele separa, ele exclui. Parece tomar muitas formas e cada uma parece requerer uma maneira diferente de encenação para obter satisfação. Embora isso pareça introduzir um comportamento bastante variável, um efeito muito mais sério está na percepção fragmentada da qual o comportamento decorre. Então, embora a fragmentação aqui no comportamento tenha efeitos tão devastadores, o mais devastador é o que ele faz na nossa mente, não é nem aqui no físico. Então, nós não temos noção do que causou a nossa mente nós substituirmos o medo pelo amor. Ninguém é visto como alguém completo. Então, cada vez que o medo está na mente, ninguém mais é completo, ele é fragmentado, ele é um ser à parte. O corpo é enfatizado com ênfase especial em certas partes e usado como padrão de comparação da aceitação ou da rejeição para encenar uma forma especial de medo. Então, nós identificamos o ser com o corpo, gostamos de umas partes do corpo, outras nem tanto, mas isso tudo é uma forma de nós substituir o Cristo, de nós substituir o Espírito por algo fragmentado. Então, o corpo passa a ser visto como ser. Então, o ego ou a fragmentação fizeram isso na nossa consciência. Tu, que acreditas que Deus é medo, fizeste apenas uma substituição. Então, aqui também o ego poderia dizer, não, mas eu sei que Deus é amor, eu amo Deus. Mas se eu, de fato, na minha mente, lembrem-se que nós estamos fora da mente, mas se na minha mente, se na nossa mente nós acreditássemos que Deus é amor, nós estaríamos de volta com Ele. Como que eu posso estar ciente de algo separado de Deus se não fosse pelo medo? Então, obviamente, na nossa mente, embora que intelectualmente podemos dizer que Deus é amor e nós queremos voltar a Deus, mas para nós nos identificarmos aqui como seres especiais, na nossa mente nós acreditamos que Deus é medo e que o ego é amor. E isso aconteceu devido a uma única substituição. Então, tudo mais que nós vivenciamos aqui de substituições, todas elas derivam da primeira, de uma única. Curando essa única, nós não precisamos mais nos preocupar com as subdivisões. Por isso que também Jesus ele é tão certeiro e tão claro. Então, basta nós reconhecer essa única substituição. E como ele segue aqui, ela tomou muitas formas, porque foi a substituição da verdade pela ilusão.
da totalidade pela fragmentação. Então, nós pegamos a verdade de Deus e substituímos por um mundo ilusório. Nós pegamos a totalidade da unicidade e fragmentamos. Isso lembra-se da metafísica. Isso é antes do Big Bang, antes do mundo projetado aqui. Naquele primeiro pensamento de separação de Deus no céu. Ali nós fizemos essa única substituição. Ela veio a ser tão partida, subdividida e de novo dividida, vezes e mais vezes, que agora é quase impossível perceber que alguma vez foi uma só e que ainda é o que era. Então, hoje, a nossa experiência é tão dividida, nós somos tantos bilhões e bilhões de fragmentações que é quase impossível reconhecer que ainda somos um só. Então, isso devido aos milhares de divisões e subdivisões, tudo após essa única divisão, após essa única substituição do amor pelo especialismo. Esse único erro, né, esse primeiro pensamento separador, esse único erro que trouxe a verdade à ilusão, a infinidade ao tempo e a vida à morte, foi tudo que jamais fizeste. Eu jamais, aqui como eu sempre explico, Jesus fala jamais porque isso não aconteceu de fato, mas para nós parece que aconteceu. Então, nós substituímos a verdade pela ilusão. Nós puxamos a verdade para dentro da ilusão. Puxamos a infinidade para dentro do tempo. Nós puxamos a vida de Deus, que é eterna, para dentro da morte. Então, nossas experiências aqui, elas são ilusórias, são presas ao tempo e elas acabam em morte. Então, isso tudo nessa única divisão que nós fizemos, esse é o acontecido que se sucedeu a essa divisão. Foi isso que aconteceu. Tudo que vês reflete isso, e cada relacionamento especial que jamais tiveste é parte disso. Aqui o jamais, de novo, porque, na verdade, nós sequer temos relacionamentos aqui, porque isso aqui é uma projeção. Nós continuamos no céu com nossos relacionamentos. Mas já que pensamos que estamos aqui, então esses nossos relacionamentos especiais daqui, eles apenas refletem essa primeira subdivisão, essa primeira divisão, essa primeira substituição do amor pelo especialismo. Podes te surpreender quando ouvires o quanto a realidade é diferente daquilo que vês. A realidade da unicidade é muito diferente desse mundo dividido daqui. Não reconheces a magnitude desse único erro. Ele foi tão vasto e tão completamente inacreditável que o mundo de total irrealidade tinha que emergir. Depois desse primeiro erro cometido, não tinha como não vir esse mundo para a nossa consciência. Não tinha como dar diferente. Por isso que o mundo aqui não tem nada de errado. Tudo está conforme tinha que surgir diante do caos que a nossa mente se tornou depois desse único erro, dessa única substituição. Não podia acontecer de forma diferente, nós acreditando que nos separamos de Deus. Então, não tinha como não emergir esse mundo. Que outra coisa poderia resultar disso? Seus aspectos fragmentados são bastante amedrontadores quando começas a olhar para eles. Obviamente que aqui no mundo tem coisas que nos assustam. Então, quando nós olhamos para a fragmentação, obviamente que isso nos assusta. Mas nada do que tens visto, nem de leve, te mostra a enormidade do erro original que aparentemente te expulsou do céu para estilhaçar o conhecimento em pequenas partes sem significado, de proporções desunidas, e para forçar-te a fazer mais substituições.
Esse que é o problema. Esse único erro nos levou a cada vez, é um círculo vicioso, a cada vez nos esconderem mais substituições e mais substituições, até que nos encontramos aqui, numa consciência tão, tão subdividida, tão longe da nossa unicidade. Só que tudo isso aqui, essas substituições aqui, essa nossa experiência aqui, que pode ser extremamente amedrontadora, às vezes aqui na nossa consciência de mundo físico, como ele diz aqui, ela não mostra nem de leve a enormidade do erro original. Ela não mostra nem de leve o medo da nossa mente quando nós damos conta que nós nos separamos de Deus. Isso foi, assim, tão violento na nossa mente que qualquer coisa que, mesmo que a gente ache ruim aqui, é muito menor do que o peso da culpa desse erro. Por isso que aceitamos ao ego. Por isso que entramos nessa jogada dele de nós sairmos com a nossa consciência da nossa mente e projetar a consciência para fora da mente, criando um mundo físico para isso, criando corpos para ser a nossa mente. E com isso surgindo o Big Bang e o resto aqui a gente já sabe o que é esse mundo. Então, embora aqui no mundo aparentemente também exista dor, existe sofrimento, isso não dá nem sequer a leve ideia da culpa da mente que pensou separação. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos trazer a consciência de volta ao fato de que a separação é impossível. Nunca deixamos a Deus. Só isso pode curar essa culpa. A Olivia levantou a mão. Só abrir o microfone, Olivia. Boa noite, gente. Desculpa chegar. Boa noite. Mas esse universo, quando se refere ao mundo, você fala o universo inteiro, infinito. Quando eu me refiro ao mundo separado? Primeiro, ao mundo mental que nós fizemos no céu, enquanto espírito, enquanto pensamento, pensamos separação, fizemos o ego, e pela subdivisão de sair da mente, depois vem o mundo físico, depois vem o Big Bang, o mundo físico, e a nossa consciência jogada para dentro do mundo físico, fragmentada da consciência, da mente. Nossa consciência que, no primeiro momento, era a mente unificada, separada, mas unificada, consciente de uma só mente, de um pensamento só de separação, que depois, quando se sentiu, como Jesus diz, tamanha dor era isso, que a mente concordou de se fragmentar em bilhões e se projetar para fora, e cada consciência se jogou individualmente para dentro de um aspecto dentro do mundo físico. Então, o mundo é tudo fora do céu. Aqui o nosso mundo físico, e no nível acima da mente unificada separada, que também que foi o primeiro o primeiro pensamento de separação do céu. Primeiro pensou-se na mente, separação do céu. Meio complicado, né? Porque o universo parece que funciona tão perfeito. Olha, como diria o Ken, se ele parece perfeito, acho que não olhou com muita atenção para ele, não. Falando assim, os planetas girando, a Via Láctea, tudo é tão maravilhoso, parece tudo tão perfeito. Eles parecem perfeitos porque nós fizemos o tempo e o espaço, mas se nós tivéssemos uma escala imediata de todo o tempo do universo, nós veríamos o quanto elas entram em combate entre si, o quanto elas destroem, são destruídas, o quanto elas têm um tempo de expansão e um tempo de implosão, o quão barulhentos são. Então, parece extraordinário, olhando a partir de uma diminuta percepção fragmentada. Se nós tivéssemos o alcance do todo, nós veríamos o caos que ele é. Parece o caminho, assim,
o Sol parece tão extraordinário, certamente vai acabar, né? Ele tem o tempo dele, não sei lá quantos trilhões de anos, ou enfim, mas os cientistas sabem e já tem outros sóis que já apagaram. Que esse é dentro do ego aqui, é um sistema, é um projeto, é um acontecimento inevitável. Então, cadê a perfeição se tudo acaba em morte? No céu não existe morte, em Deus não existe morte. Aqui tudo acaba em morte. Então, como que pode ser perfeito se vai acabar em morte? Não, é verdade. Consolo é nós pensar que nós nunca saímos de lá, né? É, Obrigada, Igne. certo. Continuando aqui. Eu acho que nós terminamos aqui o 5. É que nós dividimos o céu, né, em milhares de substituições. No 6, essa foi a primeira projeção do erro para fora. Então, quando subdividimos, o primeiro erro foi pensar separação como mente unificada, um só pensamento. Só que a primeira projeção para fora do erro, essa fragmentou esse pensamento em bilhões de consciências. Aí que houve a fragmentação das consciências. O mundo surgiu para escondê-lo e veio a ser a tela na qual ele foi projetado e colocado entre tu e a verdade. Então, esse primeiro erro, esse pensamento de separação, ele foi escondido da nossa consciência. E como que poderia ser escondido? Nós fugimos da consciência da mente, esquecemos do conteúdo da mente e nos identificamos nessa tela que é o mundo. Nós identificamos como um ser dentro desse mundo daqui, projetado para ser entre, como Jesus diz, tu e a verdade. E esse tu, ele está falando do ser do Cristo, do Filho que Deus criou. Não é o tu, essa identidade física e psicológica que o ego nos diz que nós somos e que a nossa experiência física diz que nós somos. Esse tu é o tu mente, o ser real, aquele que nunca deixou de existir e é eterno como Deus. Então, o Cristo que Deus criou igual a si mesmo, se estendendo a si, que é a nossa real identidade. Entre essa nossa identidade e a verdade, nós colocamos esse mundo e essa consciência individual. Pois a verdade se estende para dentro, onde a ideia de perda não tem significado, e só o aumento é concebível. Então, Deus só sabe criar dentro de si mesmo. Nós, no céu, criamos dentro de nós mesmos. Tudo que criamos continua contido em nós, assim como em Deus. Por isso que o amor só sabe criar dentro de si. Tu realmente pensas que é estranho que um mundo no qual tudo está de trás para frente e de cabeça para baixo tenha surgido dessa projeção do erro? Era inevitável. Então, se nós achamos extraordinário, como que um único pensamento de separação poderia ter criado um mundo onde tudo está de cabeça para baixo? Se Deus é vida, o mundo aqui prova que a morte existe. Se Deus é eterno, o mundo prova que ele tem data de ter surgido e tem um fim. Então, e inclusive, como ele diz, de trás para frente, tudo já aconteceu, tudo já acabou. Nós só estamos revivendo mentalmente o que aconteceu num único instante. Nem sequer estamos pensando isso agora na nossa mente. Isso já foi. Nós já pensamos e o Espírito Santo foi criado imediatamente, e imediatamente nós voltamos a estar cientes do céu. Mas nós estamos ainda revivendo mentalmente, a cada segundo, o que nós fragmentamos, justamente porque ainda acreditamos na culpa.
pois a verdade trazida a isso somente poderia permanecer quieta ao lado de dentro, sem tomar parte em toda a louca projeção pela qual esse mundo foi feito. Então, a verdade de Deus trazida a esse mundo que nós projetamos, ela simplesmente ela fica quieta e observa e espera pelo nosso retorno. Ela não tem o que fazer, porque esse mundo não é real, é só uma experiência na nossa consciência. Então, por isso que como que a verdade poderia se separar de si mesma para abraçar esse mundo? Então, a verdade de Deus não acompanhou aqui esse sonho, mas simplesmente, como diz aqui, aguarde em quietude. Não chames isso de pecado. Essa separação, esse pensamento de separação e essa projeção do mundo. Não chames isso de pecado, mas de loucura, pois foi assim e assim ainda permanece. Então, aquela ideia original do pecado original que nós cometemos contra Deus, aqui Jesus mais uma vez é enfático. Não existe pecado porque isso não aconteceu de fato. Então, não é pecado, mas é uma grande e enorme loucura. Então, é uma loucura, sim, e nós precisamos da sanidade, precisamos voltar à sanidade. Não invistas aí a culpa, pois a culpa implica que isso tenha sido realizado na realidade. Então, esse é um alerta. O ego até concorda com toda essa metafísica do curso, desde que a gente se sinta agora culpado por ter se separado de Deus. E Jesus diz, não invista a tua culpa nisso. Porque, na verdade, investir a culpa nisso é dar realidade. Então, por que eu vou me sentir culpado se eu sequer fiz isso? Como sempre dou o exemplo do sonho. Se eu tenho um pesadelo e fiz algo abominável no sonho, quando acordo, dá aquele alívio que foi só um sonho. Que bom que aquela coisa vergonhosa que eu sonhei que eu não fiz isso. Então, assim também é a crença da separação de Deus. Por mais que aparentemente a culpa tenha pego na mente, na verdade, não é para nós investir a culpa aí. Só o ego quer investir a culpa para se auto-preservar, auto-perpetuar. Porque, na verdade, culpado nós seria se de fato teríamos nos separado de Deus, e aí nem sequer Deus não existiria mais. Se Deus não existiria, ele é a nossa fonte de vida, nem nós existiríamos mais. Então, é impossível nós termos nos separado de Deus. Por isso que não devemos investir a culpa nisso. E mais do que isso, além de não investir a culpa nisso, e acima de tudo, não tenhas medo disso. Não tenhas medo da projeção do mundo. Não tenhas medo de nada do mundo, porque tudo é só uma projeção. Não tenhas medo. Quando pareces ver alguma forma distorcida do erro original surgindo para amedrontar-te, apenas diga: Deus não é medo, mas amor, e ela desaparecerá. Então, essa frase aqui, ela tem que ser dita com consciência, com o pensamento ou a vontade dizendo isso. Porque se nós repetirmos como um mantra, como um papagaio, ou repetir isso para ver se a gente se convence, aí nós não estamos dizendo isso de fato. Nós estamos apenas daí usando de uma argumentação da qual nós temos medo. Mas se nós nos concentrarmos, pensarmos em termos de realidade do céu e do que vivenciamos aqui, e quando, como ele diz, qualquer forma distorcida do erro original, todos os medos, tudo que nos acontece aqui são formas distorcidas desse único erro. Então, aquele acidente de carro que leva uma pessoa querida, aquela falta de dinheiro, tudo que nos afeta aqui é só mais uma forma distorcida desse erro original. Então, quando nós nos depararmos com essa forma, e nós pararmos para pensar sobre realmente quem é Deus, e nós dissermos,
olharmos para isso de volta e ficarmos cientes que isso é medo. E nós, por convencimento próprio, nós dissermos, Deus não é medo, mas amor, automaticamente essa coisa tem que desaparecer. Não o acontecimento físico, mas a dor que isso traz à nossa mente, isso desaparece automaticamente. Porque isso coloca a nossa mente de novo na direção dos nossos pensamentos. Isso coloca a nossa vontade de novo na guiança do que nós queremos. Então, esse real reconhecimento, dizer isso de fato, como eu digo, não intelectualmente, mas sim sentir isso com toda honestidade. Aí, simplesmente os efeitos daquilo que estavam nos afetando, os efeitos na nossa mente desaparecem. A verdade te salvará. Ela não te deixou para sair para esse mundo louco e assim afastar-se de ti. Então, a verdade, o amor é a verdade. Quem nós somos é a verdade. E aquilo que nós somos não deixou de sair de nós só porque nós pensamos em separação, em fragmentação. Só porque nós, na nossa consciência, saímos de nós mesmos, da nossa mente, e nos identificamos com algo externo, isso não significa que a verdade nos deixou. Ela continua una a nós. Apenas acreditas no 5. Apenas no 4. Dentro de ti está a sanidade, a insanidade está fora de ti. Então, apenas acreditas, que é o contrário, que a verdade está do lado de fora e o erro e a culpa dentro de ti. Então, é apenas na nossa experiência. Na nossa experiência, nós estamos presos do lado de fora, do lado da culpa, e a sanidade está fora. Para nós, na nossa consciência, o Espírito Santo está fora. E a culpa e o medo estão dentro. Nós nos identificamos com medo. Então, é apenas uma inversão. Na verdade, como ele diz aqui, a sanidade está dentro de nós e a insanidade está fora. Mas como nós nos identificamos com a insanidade, agora parece o contrário. Parece que a sanidade tem que ser buscada e a insanidade tem que ser largada. As tuas pequenas substituições sem sentido, que foram tocadas pela insanidade e rodopiam numa sequência louca, como plumas dançando de forma insana à mercê do vento, não tem substância. Então, tudo isso que nós fizemos aqui no mundo físico, totalmente fragmentados, que apenas parece se unir em moléculas, em corpos, em pequenos aspectos que criam vida própria, isso não tem substância. Elas fundem-se, misturam-se e separam-se em padrões deslocáveis, totalmente sem significado, que absolutamente não precisam ser julgados. Então, nós sabemos o que é, aqui na nossa experiência física, o que é a evolução, o que é a decomposição, o que é o que aparentemente é vida, daí morre, daí as moléculas daquele corpo passam a alimentar um fungo, que daí cria vida. Então, isso simplesmente é, como ele diz aqui, dançam ao vento, é como nuvens. E nós não precisamos absolutamente julgá-las, não precisamos julgar nada desse mundo aqui. Julgá-los individualmente não faz sentido. Suas diminutas diferenças em forma não são diferenças reais em absoluto. Nenhuma delas importa. Isso elas têm em comum e nada mais. Então, tudo aqui no mundo do físico, quer seja uma estrela, um planeta, ou um diminuto fungo, ou uma bactéria microscópica, isso apenas são formas diferentes de aglomerações que aparentemente criam vidas individuais.
E como ele diz aqui, essas diminutas diferenças, o que elas têm em comum? Nenhuma delas importa, porque nenhuma delas é real. Nenhuma delas é a integridade do céu, ou do Cristo, ou de Deus, ou a integridade dela mesma, porque elas ainda parecem ser separadas. No entanto, o que mais é necessário para fazer com que todas sejam o mesmo? Então, para que todas sejam o mesmo, basta reconhecer que num nível acima, o que é real nelas é real em todas. A fonte de vida, o que faz parecer que existam, ainda é uma só, ainda está unida a Deus. Então, isso torna todas o mesmo. Deixa-as ir, as formas, né? Deixa-as ir, todas elas, dançando ao vento, caindo e rodopiando, até que desapareçam de vista, longe, longe, fora de ti. Pois é fora de ti. Jesus falando de nós, do nosso tomador de decisões, de nós mente. Deixa as formas irem. As formas não são o que Deus criou. As formas não são a nossa realidade. Simplesmente deixa elas irem. E volta-te para a nobre calma do lado de dentro, onde uma quietude santa habita o Deus vivo que nunca deixaste e que nunca te deixou. Então, deixa as formas ir. Volta a tua consciência ao ser de Deus, à totalidade, ao céu, ao Cristo, que ao Deus vivo que nunca te deixou. Volta-te a estar de novo em consciência, uno com toda a integridade da criação de Deus. O Espírito Santo te toma gentilmente pela mão e retraça contigo a tua louca jornada para fora de ti mesmo, conduzindo-te com gentileza de volta à verdade e à segurança dentro de ti. Nós perdemos o caminho, nós não sabemos voltar por onde descemos, mas o Espírito Santo, ele nos toma gentilmente pela mão e nos guia de volta. Ele retraça de volta o caminho para a integridade da nossa consciência, de volta à mente de Deus. Então, esta é a função especial do Espírito Santo para nós aqui dentro do sonho. Ele traz a verdade, todas as tuas projeções insanas e as substituições absurdas que colocaste do lado de fora. Tudo que nós projetamos separadamente no mundo aqui, o Espírito Santo traz essas projeções insanas de volta à consciência da unicidade. Então, ele salva todas elas na forma da unicidade, não mais como separadas. Assim, ele reverte o curso da insanidade e te restitui a razão. Então, assim, o Espírito Santo nos traz de volta a razão. Ele nos traz de volta a consciência do céu, retraçando todo o caminho separador, reconhecendo novamente a unicidade da nossa mente que está por detrás de todas as formas separadas daqui. No 9, no teu relacionamento com o teu irmão, onde ele se responsabilizou por tudo a teu pedido, ele estabeleceu o curso em direção ao que está dentro, a verdade que vós compartilhais. Então, o Espírito Santo, como que ele vai restituir a consciência de volta? Depois da ideia de separação, a primeira fragmentação, onde que nós jogamos fora aquilo que nós não quisemos da nossa mente, no irmão. E agora, o Espírito Santo, ele traça de volta esse curso, ele traz de volta de novo a consciência de que nós, tanto o irmão quanto eu, somos ainda o mesmo ser, foi só uma projeção de separação. Nós não estamos em conflito, eu e o irmão. Não existe conflito,
num nível acima. Aqui no comportamento, aparentemente, o ego faz parecer haver conflito, e isso pode até ser sofrível aqui. Mas, na verdade, não existe conflito, porque ainda somos a mesma mente. Isso o Espírito Santo tem. Essa memória, ele guarda para nós. No mundo louco que está lá fora, nada pode ser compartilhado, mas somente substituído, e o compartilhar e o substituir, nada tem em comum na realidade. Então, obviamente, aqui no comportamento, nós nunca podemos compartilhar. Por exemplo, se eu penso que eu sou um corpo, se meu irmão é um corpo, como que eu posso compartilhar de dois corpos separados? Isso é impossível. Mas se eu reconhecer que na minha mente, ele também é parte da mesma mente, que a minha mente certa, que é una com o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que está na mente certa dele, que não há dois Espíritos Santos, que é o mesmo Espírito, aí está o reconhecimento da unicidade. Por isso que ele diz aqui, ó, no mundo louco que está lá fora. Então, o mundo separado está fora de nós. E nesse mundo nada pode ser compartilhado. Então, no mundo físico, tudo é substituído, nada compartilha. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Já na mente, tudo é parte de todos. Então, o compartilhar e o substituir, eles são opostos. Porque compartilhar é quanto mais se agrega, todos continuam cientes do mesmo. Isso é compartilhar. Substituir é trocar. É aquilo novo que eu pego, o antigo tem que ser largado. Eu deixo de ter o antigo. Então, isso é substituir. Por isso que eles são opostos entre si. É impossível compartilhar e substituir. Para compartilhar, não posso substituir. Para substituir, não posso compartilhar. Dentro de ti, amas a teu irmão com um amor perfeito. Então, não do lado de fora onde nós estamos identificados, mas no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa realidade, nós amamos ao nosso irmão com amor perfeito. Aqui, então, nesse lugar da mente, onde nós amamos com o amor perfeito ao nosso irmão, aqui é a Terra Santa, na qual substituição alguma pode entrar e onde só a verdade em teu irmão pode habitar. Só a consciência de quem ele é em Deus pode habitar. Aqui vós estáis unidos em Deus, tão unidos quanto estão unidos a Ele. Aqui o irmão está unido a mim, sendo um só ser, assim como também esse único ser é unido a Deus. O erro original não entrou aqui, nem jamais entrará. Então, por isso que nada de fato aconteceu. Aquele pensamento que nós tivemos de separação e que resultou na nossa consciência do que nós experimentamos hoje, não entrou nesse lugar da mente, que ainda ama o irmão e que é uno a ele e que é uno a Deus. Aqui está a verdade radiante, a qual o Espírito Santo entregou o teu relacionamento. Deixa que ele o traga aqui, onde tu queres que ele esteja. É nossa vontade que todo relacionamento seja trazido a essa luz na nossa mente. A nossa real vontade. Dá ao Espírito Santo apenas um pouco de fé em teu irmão, para ajudá-lo a te mostrar que nenhum substituto que tenhas feito para o céu pode excluir-te dele. Então, se nós fizermos do irmão uma imagem separada de nós para substituir a unicidade do céu, isso não nos excluiu do céu e nem excluiu ao meu irmão do céu. A nossa realidade ainda está lá. E para o Espírito Santo trazer essa consciência de volta a nós, o Espírito Santo pede um pouco de fé no irmão. O que é fé no irmão? Ver além da forma, ver essa unicidade no irmão. Reconhecer que a mente santa do Filho de Deus está por detrás do que o ego projetou. Então, fé
nesse sentido que o Espírito Santo nos pede para nos ajudar. Em ti não há separação e nenhum substituto pode manter-te afastado do teu irmão. Então, nada aqui na Terra pode afastar o que na mente é uno. Não existe nada no mundo físico que possa impedir a mente de saber que ela ainda é una. A tua realidade foi criação de Deus e não tem substituto. Então, como que eu poderia ter substituído a minha realidade em Deus por algo que eu fiz? Porque se Deus a fez e Ele a fez nele mesmo, ela continua exatamente ali. Então, a realidade nunca mudou. Vós estáis firmemente unidos em verdade, que apenas Deus está presente. Então, nessa verdade, onde eu e o meu irmão estamos, ali Deus está presente. E ele jamais aceitaria alguma outra coisa em teu lugar. Então, jamais Deus concordaria em substituir algo que já está dentro dele. Jamais Deus excluiria o irmão para substituir a consciência de quem eu sou. Porque ainda Deus não seria Deus se ele o fizesse. Ele é a unicidade. Ele ama os dois, né? Deus ama os dois igualmente e como um só. E assim como ele te ama, assim tu és. Se Deus nos conhece em unicidade, é assim que nós somos. Não importa que o ego nos conheça em separação e em imagem projetada no mundo físico. Isso não afeta a nossa realidade. Nós ainda somos tal como Deus nos criou. Vós não estáis unidos em ilusão, em ilusões, mas no pensamento que é tão santo e tão perfeito que ilusões não podem permanecer para obscurecer o local santo no qual vos encontrais juntos. Então, na ilusão, obviamente que seres são separados. Na ilusão, obviamente que corpos são separados. Mas nós, na realidade do pensamento, em espírito, nós somos unos. Deus está contigo, meu irmão. Vamos nos unir a Ele em paz e gratidão e aceitar a dádiva de Deus como nossa mais santa e perfeita realidade. Realidade essa que nós compartilhamos nele. Mais uma vez aqui o apelo de Jesus, que nós aceitemos a nossa realidade tal como Deus a criou, porque ela é real. Não é os substitutos que nós fizemos na nossa consciência e na nossa percepção que são reais, porque essas substituições só nos trouxeram sofrimento e dor. Então, só nos trouxeram insanidade. A sanidade está em aceitar de volta quem nós de fato somos e nunca deixamos de ser. O céu é restaurado a toda filiação através do teu relacionamento, pois nele está a filiação íntegra e bela, a salvo em teu amor. O céu, ele está presente no nosso relacionamento com os nossos irmãos, porque o relacionamento com os irmãos, ele vem a ser aonde Deus está presente. Então, a própria unicidade do céu está presente no relacionamento, mas no relacionamento da mente certa, do Cristo, do Espírito Santo. O céu entrou em quietude, pois todas as ilusões foram gentilmente trazidas à verdade em ti, e o amor brilhou sobre ti, abençoando o teu relacionamento com a verdade. Deus e toda a sua criação entraram juntos nessa relação. Como é belo e como é santo o teu relacionamento, com a verdade brilhando sobre ele. Então, Jesus aqui tentando nos dizer, nos fazer sentir um pouco do que é a nossa realidade. Como ele diz, como é belo e como é santo o teu relacionamento. O relacionamento de mente para mente. Porque nela só o amor se estende. Então, esta é a preciosidade da vida. É esta a vontade de Deus. O relacionamento santo.
com a verdade brilhando sobre ele. A verdade de Deus, a verdade da unicidade brilha no relacionamento onde o Espírito Santo é aceito. O céu o contempla e se alegra por teres deixado que ele viesse a ti. Deixado que o irmão viesse, que o relacionamento viesse, que fosse restaurada a integridade do relacionamento. Então, o céu se alegra e agradece por essa dádiva. E o próprio Deus está contente que o teu relacionamento seja assim como foi criado. O universo dentro de ti está contigo, junto com o teu irmão. Não existem dois universos. O universo íntegro está em mim, ele também está no irmão. No irmão. E o céu olha com amor para o que está unido nele, junto com o seu Criador. Então, o céu olha para o relacionamento, reconhece a unicidade, se alegra com o compartilhar do relacionamento que é feito para a nossa alegria e a alegria do irmão, e o próprio céu se alegra e o Criador junto. Deus se alegra por isso. Aquele a quem Deus chamou não deve ouvir quaisquer substitutos. O chamado desses substitutos não passa de um eco do erro original que despedaçou o céu. Então, todos os chamados, todas as resistências daqui, todos os medos são ecos daquele primeiro erro, de nós termos aceitado pela primeira vez que nós nos separamos de Deus. Tudo mais, todas as subdivisões que vieram depois disso, são apenas ecos desse primeiro erro. E o que veio a ser da paz naqueles que ouviram, aqueles que ouviram o erro, o que aconteceu com a paz deles? A paz se despedaçou. Volta comigo para o céu, caminhando junto com o teu irmão para fora desse mundo e através de um outro, para a beleza e a alegria que o outro contém dentro de si. Jesus nos convidando. Caia fora desse mundo do ego e volta-te para o mundo da paz, da mente certa, para a mente de Cristo, para a mente do Espírito Santo. E o irmão estará lá junto. E isso é para a nossa alegria. E só isso pode completar um filho santo de Deus. Um filho de Deus não pode se contentar com menos que isso, porque nisso nada está de fora, nada está excluído. Tudo pertence ao Filho de Deus que se reconhece na unicidade. Então, nessa mente certa. Queres enfraquecer e separar ainda mais o que já está partido e sem esperança? Então, nós queremos continuar acreditando no ego, continuar essa jornada de insanidade, ao invés de voltar à paz da mente. É aqui que queres procurar a felicidade? Então, aqui nesse mundo fragmentado, é nisso que nós queremos encontrar a felicidade? Será que não preferes curar o que está partido e unir-te para tornar íntegro o que foi devastado pela separação e pela doença? Mais um forte apelo de Jesus para a sanidade, que paremos de seguir a insanidade, de separar e fragmentar, e de dar razão àquilo que a doença na nossa mente causou, e que voltemos simplesmente em quietude ao Espírito Santo. Ele vai retraçar nossos passos de volta à consciência do céu. Ele vai nos guiar gentilmente. Foste chamado, junto com teu irmão, para a função mais santa que esse mundo contém. É a única que não tem limites e alcança cada elemento fragmentado da filiação com a cura e o consolo unificador. Isso te é oferecido em teu relacionamento santo. Então, a cura do mundo inteiro está na aceitação do relacionamento santo.
Quando eu aceito o relacionamento santo do Espírito Santo em substituição ao relacionamento especial do ego, o mundo todo acompanha essa mudança na minha mente, porque o mundo vem da mente. Então, por isso que ele faz esse apelo que aceitemos de novo a nossa parte íntegra no mundo unificado. Aceito aqui e darás assim como aceitaste. Então, aceitar aqui, na nossa mente, no nosso pensamento, a unicidade com o irmão, nós, obviamente, na mente estaremos dando essa unicidade e assim a receberemos. A paz de Deus que é dada como um brilhante propósito no qual te unes ao teu irmão. A luz santa que trouxe a ti e a ele para a união tem que estender-se assim como tu aceitaste. Então, nisso, a paz, ela volta a ficar, nós voltamos a ficar conscientes da paz da mente. Porque nós obscurecemos a paz com os relacionamentos especiais. Nós fragmentamos, subdividimos e agora sofremos de medo do ataque. Quando voltarmos à nossa mente certa e a unicidade é reconhecida, a paz volta a fluir em todos, porque o relacionamento volta a estar restituído. Então, o que nós substituímos no céu, no primeiro erro original, foi o relacionamento santo com Deus por um relacionamento especial. Agora, o relacionamento especial com o irmão, quando é aceito o propósito do relacionamento santo, ele traz toda a consciência de volta do céu para nós. Então, esta é a dádiva do Espírito Santo para nós. E isso nós vimos sobre a realidade substituta. E na semana que vem, na sequência, a base do sonho. No que surgiu esse sonho de separação. Então, para hoje, nós encerramos aqui a nossa leitura comentada. E nós temos agora ainda a nossa interação. Se alguém mais gostaria de colocar algo, só levantar a mão ou escrever aqui no chat. Caso contrário, como eu sempre digo, quando não há colocações, e pelo rumo do nosso estudo, eu entendo que isso vem em reflexo do entendimento. Isso significa que o que Jesus está nos colocando, que o Espírito Santo nos colocou, nós estamos aceitando, porque a nossa meta era de que o Espírito Santo fosse o nosso professor. E com certeza ele foi. E, portanto, nós captamos isso a partir da nossa mente certa e o nosso ser interno, nosso ser certo, regozija-se com isso. Ele está em festa. Alguém gostaria de complementar? Caso contrário, vou encerrar aqui a nossa gravação, o nosso estudo de hoje, agradecendo, como sempre, né, a Jesus